Fala família, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde que traz para vocês sempre os resultados dos palpites dos dias anteriores, beleza galera? E também trago para vocês as nossas análises dos palpites do dia 26 de março, meu aniversário. Acredito que consigamos atingir a nossa meta de 100% de greens. Será um presentão, hein? Beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 24. Tivemos 29 palpites com 22 greens e 7 reds, beleza, galera? Acima das expectativas para os jogos que trazemos, fechou? E os resultados dos nossos palpites do dia 25, parcialmente, tivemos 28 palpites com 16 greens e apenas um red até o momento. Um jogo foi adiado, que foi o jogo do Taunton Town versus Slough Town, beleza, galera? E temos 10 jogos para ocorrer, já tem jogo rolando, dá uma conferida, beleza? Isso se atingirmos bastante greens e fecharmos os nossos palpites com todos os greens nos jogos que estão faltando, atingiremos mais do que as expectativas e teremos acima do lucro esperado, beleza, galera? Então fiquem atentos acompanhando. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso irá ajudar muito a gente. E também deixe o seu like e um comentário, galera. O comentário é muito importante. Iremos trazer novidades para vocês, beleza? Então comentem sobre os nossos vídeos e divulguem para os seus amigos. Fechou, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala meu time Caipora, começar com nossas análises aqui então, lembrando que eu trouxe uma grande quantidade de palpites e tentarei fazer para vocês as análises o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo, devido à qualidade que temos, beleza galera? Vamos lá então com os nossos palpites. Eu trouxe para vocês o jogo da Letônia contra o Liechtenstein, separei essa partida no amistoso com over do 1,5 gols. A Letônia tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, com 73% de probabilidade de vitória. O Liechtenstein tem 0%, não venceu nenhuma partida dos últimos 9 jogos. No histórico, são 8 vitórias da Letônia, um empate e uma vitória do Liechtenstein. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Liechtenstein vem perdendo, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas de ambas as equipes. Apenas a partida do Liechtenstein contra o Luxemburgo, que ele perdeu de 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a República Tcheca contra a Armênia. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A República Tcheca tem 71% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Armênia tem 33%. No histórico são 4 vitórias da República Tcheca e uma vitória da Armênia, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Armênia vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas, foram 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas de ambas as equipes. Apenas uma partida da República Tcheca contra a Ilhas de Faroé que foi 1-0 e para a Armênia temos 3 partidas que foi 1-0. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Dinamarca contra a Ilhas de Faroé. Separei essa partida com over 2,5 gols. A Dinamarca tem 77% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Ilhas de Faroé tem 17%. No histórico são 5 jogos com 5 vitórias da Dinamarca e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, a Dinamarca ela não perde a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto Ilhas de Faroé vem perdendo a 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Romênia contra a Colômbia. Separei under 3,5 gols para essa partida. A Colômbia tem 58% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Romênia tem 72%.
Verificando o histórico, são 2 partidas para a Romênia e um empate, e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, a Romênia vem sem derrotas a 5 jogos e a Colômbia vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols nas últimas partidas das duas equipes. Apenas uma partida da Romênia que foi 4-0 contra Andorra e uma partida do México contra a Colômbia que a Colômbia venceu por 3-2. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Inglaterra contra a Bélgica. Separei under 3,5 gols também para esta partida. A Inglaterra tem 54% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Bélgica tem 83%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Bélgica vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, a Alemanha contra a Holanda. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A Alemanha tem 47% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Holanda tem 67%. No histórico são 3 vitórias da Alemanha, 5 empates e 4 vitórias da Holanda. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Holanda vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eslovênia contra Portugal. Separei empate anula para fora nesta partida. Portugal tem 64% de probabilidade de vitória, com 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Eslovênia tem 78%. Em séries, Portugal vem vencendo e a Eslovênia vem marcando gols a 9 jogos. Últimos jogos das duas equipes em amistosos e campeonatos, tivemos Portugal vencendo todas as últimas partidas e a Eslovênia ela venceu apenas 2 partidas dentro de casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um empate anula para fora, beleza? Próxima partida, a França contra o Chile. Separei essa partida com over 1,5 gols. A França tem 73% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Chile tem 50%. No histórico é uma vitória do Chile e um empate, e a média de gols é de 1,5. Em séries, a França venceu empates nos últimos 5 jogos e venceu 4, e o Chile venceu derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Espanha contra o Brasil. Separei essa partida com over 1,5 gols. A Espanha tem 43% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Brasil tem 50%. No histórico é uma vitória da Espanha, um empate e 4 vitórias do Brasil. A média de gols é de 3 gols. Em séries, a Espanha vence empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, o Peru contra a República Dominicana. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Peru tem 74% de probabilidade de vitória, com 33% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A República Dominicana tem 50%. Não temos séries para essa partida e nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Apenas uma partida da Nicarágua contra a República Dominicana que foi 0-0 e do Peru contra o Brasil que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? A Argentina tem 80% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Costa Rica tem 50%. No histórico, são 4 jogos com 3 vitórias da Argentina e um empate, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, a Argentina vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto a Costa Rica não empata a 5 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em 3 das últimas 4 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente quando a Argentina joga em casa. Então para essa partida,
over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Eswatini versus Somália. Separa essa partida com under 4,5 gols. Eswatini tem 74% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Somália tem 0% com 4 partidas, não temos muitos dados, beleza? No histórico, foi uma partida disputada entre as duas equipes com uma vitória do Eswatini com 3-0, beleza? Em séries, a Somália vem a 4 jogos perdendo e nos últimos jogos do campeonato tivemos under 4,5 gols em todas as partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Lituânia contra Gibraltar. Separa essa partida com under 3,5 gols. A Lituânia tem 74% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Gibraltar não vence há 9 partidas, perdeu todas. No histórico, foi uma partida para a Lituânia com uma vitória de 1-0. E em séries, como eu disse, o Gibraltar vem perdendo. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas da Lituânia, tá? Gibraltar perdeu a maioria das partidas com goleadas, mas eu acredito que para as partidas nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Gales contra a Polônia. Separei under 3,5 gols também para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada entre ambas as equipes e na forma recente, Gales tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, a Polônia tem 67%. No histórico foi 5 partidas com 5 vitórias da Polônia e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o país de Gales vem marcando a 6 jogos e a Polônia vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Ucrânia contra a Islândia. Separei para ambas as equipes receberem um cartão nessa partida. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 3,5 cartões por partida, beleza? E o árbitro, ele aplica uma média de 3 cartões por partida e aplica para as duas equipes, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um cartão para cada equipe, beleza? Próxima partida, separei Geórgia contra a Grécia. Separei essa partida com vitória e empate para fora. A Grécia tem uma pequenina vantagem na probabilidade de vitória, com 41%. Tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Geórgia tem 50%. No histórico são 6 vitórias da Grécia e 2 empates, e a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, a Geórgia vem a 7 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, a Grécia venceu e empatou todas as partidas contra a Geórgia. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Grécia vem vencendo e empatando as últimas partidas, perdeu apenas para a Holanda. E a Geórgia, ela venceu 3 partidas dentro dos seus domínios. Mas a Grécia é uma equipe muito forte contra a Geórgia, então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Municipal Pérez Zeledon versus Sporting São José. Separei essa partida com over 1,5 gols na Costa Rica. O Pérez Zeledon tem 42% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Sporting tem 44%. No histórico são 4 vitórias para o Pérez, 3 empates e 6 vitórias do Sporting. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Pérez vem a 5 jogos sem vitórias e o Sporting vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Santos de Guapires versus Guanacasteca. Separei essa partida com over 1,5 gols também. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Guapires e o Guanacasteca tem 56%. No histórico são 5 vitórias do Guapires, 2 empates e 4 vitórias do Guanacasteca. A média de gols é de 1,8 gols. Em séries, o Santos vem perdendo as 5 partidas e o Guanacasteca vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em apenas uma partida das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas do Santos e para o Guanacasteca, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Municipal Libéria versus Liga Deportiva Alajuelense. Separei essa partida com over 1,5 gols. A Alajuelense tem uma pequena probabilidade de vitória com 46%. Tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Libéria tem 72%.
No histórico é 4 vitórias para o Liberia, 11 empates e 13 para o Alajuelense. A média de gols é de 3,3 gols. Em séries, o Liberia vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos de ambas as equipes. Apenas uma partida para cada equipe que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Portadown contra Novo Preda. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Portadown tem 83% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Novo Preda tem 28%. No histórico é 9 vitórias do Portadown, 3 empates e 2 vitórias do Novo Preda. A média de gols é de acima de 3 gols. Em série, do Portadown vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Portadown venceu o primeiro tempo em casa na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Portadown vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas e principalmente em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora no México, Cancún contra o Tapatio. Separa essa partida com um under 3,5 gols. O Cancún tem 47% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tapatio tem 56%. No histórico é 3 vitórias do Cancún, 3 empates e 1 vitória do Tapatio. A média de gols é de abaixo de 1 gol. Verificando em séries, o Cancún vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Atlético Huila versus Deportes Quindio. Separa essa partida com over 1,5 gols na Colômbia. O Huila tem 49% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Quindio tem 56%. No histórico são 14 vitórias do Huila, 3 empates e 12 vitórias do Quindio. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Huila vem marcando a 10 jogos e o Quindio vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos de ambas as equipes. Apenas uma partida do Quindio contra o Cartagena que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Cartagena contra a Barranquilla. Separa essa partida com over 1,5 gols ainda na Colômbia. O Cartagena tem 56% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Barranquilla tem 39%. No histórico são 21 vitórias do Cartagena, 15 empates e 4 vitórias do Barranquilla. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Cartagena vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bogotá contra o Tigres. Separa essa partida com um under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 33% de aproveitamento para o Bogotá nos 9 jogos e o Tigres tem 72%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 14 vitórias do Bogotá, 8 empates e 16 vitórias do Tigres. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Bogotá vem sofrendo gols a 10 jogos e o Tigres vem sem derrotas a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida agora na França eu separei Avranches versus Villefranche. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Avranches tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Villefranche tem 22%. No histórico são 1 vitória para o Avranches, 4 empates e 4 vitórias para o Villefranche. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Avranches vem perdendo a 3 partidas e o Villefranche vem perdendo a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, Grandiose versus Sochaux. Separei essa partida aí na França com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 33% de aproveitamento para as duas equipes nos últimos 9 jogos. No histórico foi uma partida com uma vitória do Gol com 3-0 e verificando em séries, o Gol ele vem a 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida agora na Alemanha, Lokomotiv Leipzig versus Carl Zeiss. Separa essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Carl é de 47% jogando fora de casa.
tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lokomotiv Leipzig tem 50%. No histórico são 3 vitórias do Lokomotiv Leipzig, 2 empates e 7 vitórias para o Carl Zeiss. E verificando a média de gols, é de acima de 3 gols. Em séries do Carl Zeiss vem a 3 jogos vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Triestina Calcio versus Alessandria Calcio. Separei essa partida na Série C da Itália, com under 3,5 gols. O Triestina tem 63% de probabilidade de vitória, com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alessandria tem 22%. No histórico foi uma vitória do Triestina com 3-0, e em séries do Alessandria vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, Burlades versus Huarte. Separei essa partida na terceira divisão da Espanha com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para as duas equipes está equilibrada. Temos 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Burlades e o Huarte tem 56%. No histórico é 4 vitórias para o Burlades, 3 empates e 6 vitórias do Huarte. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Burlades vem sofrendo gols a 10 jogos e o Huarte vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Deportivo Avance versus Lagunac. Separei essa partida na terceira divisão da Espanha com over 1,5 gols. O Avance tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lagunac tem 6%. No histórico foi uma partida para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Lagunac vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Altrincham versus Wealdstone. Separei essa partida na Inglaterra com over 1,5 gols. O Altrincham tem 55% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Wealdstone tem 50%. No histórico são 2 vitórias do Altrincham, um empate e 4 vitórias do Wealdstone. A média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Altrincham vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Wealdstone vem a 8 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Gateshead versus Hartlepool. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Gateshead tem 53% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hartlepool ele tem 61%. No histórico é 2 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Gateshead ele vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Solihull Moors versus Southend. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes. Temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Solihull e o Southend ele tem 72%. No histórico é uma partida para o Solihull, 2 empates e 2 partidas para o Southend. Verificando a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Solihull vai marcando gols a 6 jogos e o Southend não perde as 5 partidas, empatou 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 5 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Southport versus Bishops Stortford. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Southport tem 69% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bishops tem 0%, não vence a 9 partidas e perdeu todas. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 3-2 para o Southport, e verificando em séries, o Southport vem marcando gols a 5 jogos e o Bishops vem perdendo, como eu disse. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Hornchurch versus Concord Rangers. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Hornchurch tem 82% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Concord Rangers tem 11%.
No histórico foi uma vitória de 3-0 para o Hornchurch, e em séries o Hornchurch vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4. O Concordia Rangers vem perdendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes, então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Grêmio contra o Caxias, separei essa partida no Campeonato Gaúcho com mercado de over 1,5 gols. O Grêmio tem 69% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caxias tem 61%. No histórico é 15 vitórias do Grêmio, 4 empates e 8 vitórias do Caxias. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Grêmio vem vencendo a 3 partidas e o Caxias vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e muito obrigado por se inscreverem e acompanhar o meu canal, beleza, galera? Estamos crescendo muito, então continuem nos acompanhando, beleza? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala, galera, vou apresentar o nosso bilhete caipora. Separei Bogotá contra o Tigres com under 3,5 gols. Under 3,5 gols também para Avranches versus Vilfrante. Over 2,5 gols para Locomotive Leipzig versus Carl Zeiss. Separei over 2,5 gols para Altrincham versus Weldstone. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Southport versus Bishops. E over 2,5 gols para Grêmio contra o Caxias. Alemanha contra a Holanda com over 2,5 gols. Portugal, o empate anula para fora contra a Eslovênia. Over 2,5 gols para a França contra o Chile. Over 1,5 gol no primeiro tempo para a Argentina contra a Costa Rica. Under 3,5 gols para País de Gales contra a Polônia. E ambas as equipes para receber um cartão em Ucrânia contra a Islândia. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.